Muito boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas ao caro internauta que acompanha mais uma edição do programa Comissão Política. Hoje vamos ainda na ressaca da celebração do 3 de fevereiro, o Dia dos Heróis Moçambicanos, refletir sobre o conceito que, após 50 anos de independência, ainda se atribui a este dia. Afinal, quem são os heróis nacionais? Vamos hoje refletir em torno deste tema e recebemos no nosso estúdio 3 convidados. A começar pelo meu lado direito, tenho cá comigo o Dr. Ismael Nhacuco, que é do MDM. Tenho também a ativista social e política Lásia Matsinha. E por fim, no meu lado esquerdo, contamos também com o historiador e deputado pela bancada parlamentar da Frelimo, Egídio Vaz. É este o painel proposto para refletirmos em torno desta questão e por uma questão mesmo de respeito pela formação do Egídio Vaz, é historiador. Vamos, se calhar, com ele começar para compreendermos melhor, afinal, quem são efetivamente os heróis deste país. Egídio Vaz, é consigo. Muito boa tarde. Aliás, quero saudar os nossos telespectadores, agradecer pelo convite, primeiro. Segundo, também quero cumprimentar os meus colegas de debate aqui e desejar mais uma vez a todos um bom ano de 2026. Fazer essa pergunta em 2026, 50 anos depois, exige necessariamente expandir o conceito. Os heróis de uma nação são aqueles cujos feitos transcendem a dimensão nacional e a sua contribuição tem um impacto relevante para a nação. Este país nasce como nação, como Estado em 1975 e os feitos mais importantes remetem-nos imediatamente ao período anterior a ele, que é a luta levante da libertação nacional. E é aqui onde a nação vive com este conceito até hoje. Não querendo ser revisionista, eu julgo que ao longo do processo também a mesma nação, o nosso Estado foi refletindo para incorporar dentro do gineceu da heroicidade outras figuras. Por exemplo, quero incluir aqui José Craveirinha, mas também cuja relevância, tanto no plano da libertação como no plano da literatura, achou-se que era necessário. Mas, para além dele, julgo eu que mais outros podem encontrar espaço para este, numa tentativa, já agora, de ampliar o cânone conceptual, para introduzir aqui outras pessoas que, ao longo desse tempo, têm contribuído enormemente para o engrandecimento de Moçambique. Quero, desde já, fugir da tentação de politizar o conceito para olhar para esta toda pleiade de sumidades em várias áreas de conhecimento, mas também em várias áreas da vida social, política e econômica, que tem nos ajudado a tornar Moçambique como pátria de heróis. Quero, por exemplo, introduzir agora, no âmbito do combate ao terrorismo, ao jovem que já em 2023 ou 2024, se não me engano, foi homenageado pelo Estado moçambicano, foi reconhecido e esteve na Praça da Independência, dos Heróis, para receber o seu galardão. Mas é um jovem que enfrentou os terroristas, foi para resgatar 2 irmãs da Igreja Católica nas mãos dos terroristas. Ele foi sem segurança de que iria voltar, mas eram irmãs que tinham sido raptadas em Mocimboa da Praia. E, portanto, esses são feitos heróicos que, dentro do contexto e no processo da construção da nossa história, vamos reconhecendo. É um exemplo que está a dar Egídio Vaz, que também foi referenciado por Filipe Nilson quando das comemorações de 3 de fevereiro na Praça da Independência. Ele próprio também Nilson a dizer que é preciso que sejam reconhecidas algumas pessoas que tenham feito
algumas ações de âmbito heróico, querendo ele também dizer que nota-se alguma falta por parte do Estado em si em reconhecer certas pessoas. Agora, vou mesmo assim, Lásia, entende que... Permita-me apenas que vá a Lásia também. Entende que este conceito que se tem hoje de heroicidade em Moçambique está caducado ou que, afinal, devemos rever este conceito? Muito boa tarde. Desde já agradecer pelo convite. Quando eu recebi este tema, tive a atenção de ler algo assim. Um herói é uma figura que demonstra coragem, bravura e virtudes excepcionais para superar desafios épicos ou realizar feitos notáveis em prol do bem comum. Esta é a parte que mais me chamou a atenção, do bem comum. Este conceito de herói não está e nem nunca estará caducado. Para mim, o que está a acontecer no nosso país é um desvio deste conceito. Para o que se vê, este conceito está mais virado para certas figuras de certo partido político, né? O que está a acontecer é que aqueles que governam este país, como bem falou o meu colega Egídio, aqueles que governam o país há 50 anos, eles é que acham que se no poder de decidir ou de definir quem pode ser herói e quem não pode ser herói. O tema o conceito de herói não pode morrer. Eu acho que é o mesmo em Moçambique, na Europa e no resto do mundo. Herói é todo aquele que fez algo ou que tem lutado para o bem comum. Nós temos tido grandes... Há um exemplo que deu agora, sim, claramente é o exemplo de Salutar, não podemos deixar para trás, não podemos apagar esta imagem, mas antes disso, quantos outros heróis foram apagados da história de Moçambique? Quantos outros heróis? Falou que eu era ativista, claro que eu sou, mas eu gostaria de levantar 2 nomes, por exemplo, que foram apagados da nossa história. Urias Simango e Celina Simango. Para onde é que foram estes nomes? O que é que se fez destas pessoas? Depois destes nomes que foram apagados não sei há quantos anos atrás, temos agora o exemplo do Davis Simango, temos o exemplo do Afonso Dhlakama. São figuras que trabalharam arduamente, que fizeram atos claramente de heroísmo neste país, mas que não se toca nesses nomes. Eu não ouvi estes nomes na Praça dos Heróis. Eu não ouvi estes nomes nas felicitações dos Dias dos Heróis. Entende que foram marginalizados? Foram marginalizados, muito marginalizados. Ou melhor, nem foram marginalizados. Houve uma tentativa muito forte de apagar estes nomes da história deste país. Mas como um herói não morre, ninguém vai conseguir apagar estes nomes vão brilhar até que este país seja efetivamente livre. Temos pessoas que lutaram pela liberdade deste país, pela democracia, que ainda hoje lutam. Temos a história do Mano Azagaia, que lutou por este país, morreu lutando pela igualdade de direitos de todos nós, para que nós todos, independentemente da nossa proveniência política, tenhamos o direito de estar na Praça dos Heróis, tenhamos o direito de participar das festividades. Mas as festividades da Praça dos Heróis têm dono. As festividades da Praça dos Heróis têm lugar para os partidos políticos. Eu não falo como uma cidadã comum, falo como partido político. Nós mesmos, como partidos políticos, temos um lugar nosso reservado lá num cantinho bem separados de todos. Por que isso? Por que não se dá a devida importância a todos nós que temos lutado dia após dia para o desenvolvimento do nosso país? Então, não é a questão do conceito que tenha sido ultrapassado, é a deturpação deste conceito ou a intenção de certas pessoas de transformar este país num país deles, que permanece nos bolsos deles, onde eles é que decidem quem é herói e quem é o vilão. Nhacuco, é o mesmo entendimento que tem? Bom, obrigado por cumprimentar também os colegas do painel e a todos que nos assistem a partir de casa. Bom, Moçambique perdeu-se desde a sua formação enquanto Estado. Portanto, é preciso compreender que a gênese da formação do Estado moçambicano, ele vem com forte ou fundamentado por uma luta de libertação nacional.
e esta luta de libertação nacional consubstanciou-se no topo daquilo que era a perspectiva das pessoas em relação ao que efetivamente era a contribuição das pessoas naquela altura. Daí que há que haver aqui um debate interno dentro do Partido Frelimo, no sentido de eles próprios se organizarem, refletirem, discutirem e reescreverem a história de forma a que, de facto, quando a gente discute esse conceito de heroicidade, não possa haver perturbações. Ok? Esta é a primeira questão. A segunda questão é que, por definição, o herói é aquele que os seus atos transcendem a normalidade de ser e de estar de um cidadão comum. Ou seja, ela não pode ser olhada só do ponto de vista militar, que é esta abordagem que foi sendo feita pela Frelimo ao longo destes 50 anos. Hoje, há pouco tempo, com o falecimento do Gundana, que foi, como é que isto se diz? Foi proclamado herói nacional, a Frelimo encontra-se diante de um problema grave. O que eu quero dizer com isto? Toda a gente que morrer da Frelimo vai ter que ser herói nacional. Porque a questão é, quando se comparar os feitos do Gundana com os feitos de todo um conjunto de pessoas, desde os últimos presidentes até os antigos combatentes, se olhar para aquilo que foram os feitos, todos fizeram mais que o Gundana. E a questão é, como é que a Frelimo resolve esse problema? Como é que a Frelimo reescreve a história para chamar aqueles que também contribuíram no passado e até, no caso que a Laísa está aqui a dizer, do Uriel Simango, que atingiu a presidência interina do Partido Frelimo, que depois foi colocado como reacionário. Portanto, é preciso que se repense em tudo isto. Mas a minha abordagem vai um pouco mais longe do que esta abordagem militarista trazida ela pela Frelimo. É uma abordagem que merece um entendimento comum do que é que efetivamente é um cidadão que transcende os feitos normais. Quer dizer, eu olho para a sociedade moçambicana e vejo que existem cidadãos. E já foi dado exemplos disso, quando, por exemplo, nomeou-se herói nacional o compositor Chemane, que o único feito que teve foi escrever o primeiro hino nacional. E os outros? Os compositores de músicas que são verdadeiros incentivos àquilo que é a luta por um Estado de Direito Democrático. Onde é que estas pessoas estão? Vou dar exemplo do desporto. Nós temos alguém que atingiu o auge do desporto. Portanto, a Lourdes Mutola foi a única cidadã nacional que esteve num campeonato olímpico e trouxe uma medalha para o país. Por que não pode ser herói nacional? Portanto, ou também pode estar à espera da sua morte para depois proclamar. O Gundana foi herói vivo. Portanto, a teoria de heróis pós-morte, portanto, cai por terra, porque houve alguém que morreu e já era herói nacional. Este é um aspecto, claro, que nós temos que, como Estado, começar a refletir seriamente. Por que que os heróis têm que vir só de uma linha militar? Deu aqui, aliás, um exemplo, bom, que eu gosto muito, do David Simango. O David Simango encontrou a cidade da Beira na governação da Frelimo, quando se dizia que a cidade da Beira não tinha cura. Havia um fenômeno que chamava-se de fecalismo a céu aberto, que diziam que nunca ia terminar. Hoje a cidade da Beira mudou graças à mão de um homem. Este homem não pode ser olhado de forma diferente. Poxa, o Amurane, deixa-me só terminar em 30 segundos. O Amurane, que esteve em Nampula, pôs a cidade de Nampula a brilhar. A minha questão é simples. Será que os famosos feitos que transcendem o normal de um cidadão só são no militarismo? Não. E esta é a resposta. Deixa-me só perguntar ao Egídio, além de historiador, é também da Frelimo, e sinto que as abordagens também, em parte, atingem o Partido Frelimo, mas também, como historiador, faço esta pergunta. Pessoas como a Zagaia, que sempre criticaram o sistema, são ou não passíveis de serem proclamadas heróis nacionais? E depois,
Urias Simango também esteve na dianteira da Frelimo e nunca foi proclamado herói. Da Cama fala-se que é o pai da democracia. Nunca foi proclamado herói. E por que será? Porque, segundo Ana Maria Gentili, que é uma historiadora, diz que se os leões contassem a sua história, haveriam muitos caçadores mortos. Essa é a resposta bruta que eu posso te dar. E neste caso, quem seriam os leões? Mas, não, pois, são eles? Quem seriam os leões? Então, não, eu não estou aqui para descortinar. O que eu quero dar é um quadro normativo ou referencial para nós refletirmos isso. A história é feita pelos vencedores. E quem são esses vencedores? Okay. Então, os vencedores, até 1992, o advento do multipartidarismo, era o partido único, o partido Frelimo, à altura, aliás, em 1992, colocou como um marco em que Moçambique acede ao Acordo Geral de Paz, que põe termo aos 16 anos de guerra civil. Então, até lá, a história era pertença da Frelimo. Não era pertença. Permita-me colocar uma pergunta. Sim, mas estou a ser planted, como costuma dizer em inglês, muito claro, até lá. Por quê? Porque a Frelimo, como frente, ascende à independência em 1977. A Frelimo, a frente, transforma-se num partido Frelimo, mas muito rapidamente eclode a guerra de agressão ao país e que depois tinha que transformar esta guerra de agressão em uma guerra civil, a partir da qual esta plataforma que ascende à paz, em 1992. E o advento da democracia multipartidária não consegue, digamos assim, aliás, mantém a Frelimo no poder e a história serve como um grande referencial. Eu estou a falar de história, é ciência. A minha pergunta. Então, não me chamaste aqui como membro da Frelimo, nem fazer qualquer tipo de aproveitamento. A chamada foi de que é Egídio, historiador. E depois, como deputado, sou único, represento a todos, sou deputado da Assembleia da República e não da bancada, porque estaria a ser também injusto na medida em que não estou com os meus pares aqui. Por isso que eu pergunto, como historiador, sim, olhando para a história, sim, da Cama, sim, teve os seus feitos, sim, mas e a Renamo vem enaltecendo a sua parte. Sim, existem três coisas muito importantes. Urias, temos os falas de Zagai. Na sua visão como historiador, sim, essas pessoas não têm elementos suficientes para serem proclamados? Vou lhe dar uma metodologia para isso. O Estado moçambicano tem aquilo que chama da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos. Lá estão todos, inclusive o presidente Jacobo Sibindi, presidente do PIMO, também faz parte dali. O grande assunto que me parece que está a faltar é a investigação, documentação e divulgação. Normalmente, esse estatuto ascende-se depois de não necessariamente lobby, mas de uma grande divulgação organizada. Para dar um referencial muito rápido, é como se ascende ao título honorífico de doutor honoris causa. Normalmente tem uma investigação que se faz e depois tem-se um padrinho e depois tem uma tese, ok? Eu não julgo que, eu julgo que o trabalho nessa perspectiva de ver a contribuição desses todos heróis, dessas pessoas, ainda não está concluído. Por exemplo, o Nhacuco trouxe o fecalismo a céu aberto. Eu acho que, apesar de ser louvável, mas eu acho que é um exemplo muito pequeno para se advogar a figura do Davis Mango. Davis Mango tem, entre outras, boas coisas que ele fez, por exemplo, de ter, a dada altura, liderado um movimento político alternativo. 2, ter constituído, por exemplo, na Beira, desde que Davis Mango entra na Beira como presidente do município, nunca o deixou em outras mãos, senão do MDM até hoje. Mas a sua contribuição no firmamento político, na tolerância, no diálogo, entre outros, eu julgo que pode-se trabalhar isso. Não é por causa dos nossos sentimentos que vamos declarar herói
a qualquer pessoa. Por exemplo, mesmo na Frelimo, os antigos combatentes nem são todos heróis. O presidente Nyusi começou com o reconhecimento, vários graus de reconhecimento e tantos outros, todos aqueles que participaram na luta armada de libertação nacional. Foi uma forma também de reconhecê-los, porque nem todos eles entram no panteão nacional como heróis. Ora, o que eu posso dizer aqui, como historiador, é que estamos perante um déficit. Primeiro, também nós não lemos muitas coisas. Nós somos uma sociedade, eu diria, maioritariamente analfabetos intelectuais. Vamos lá dizer. Semi-analfabetos. Analfabeto funcional, esse aqui é o termo. Os nossos níveis de cognição política são muito baixos. Eu estou a dizer que, sem exceção, são muitíssimo baixos. Ou seja, nós precisamos de... Primeiro, os investigadores não fazem o trabalho, a divulgação não existe, e muito menos a documentação. Nós estamos, só para fechar, com, por exemplo, uma figura, que é Samora Machel, cujo centro de documentação quase que é uma miséria, não tem nada de especial. Também nem sei onde que fica, dizem que fica lá na Baixa. Nós temos, por exemplo, o Centro de Interpretação Histórica de Eduardo Mondlane e Noarranjane. Mas, para além disso tudo que nós temos, nem mesmo os livros, onde é que pode ir para encontrar os centros... Sim. Então, o que eu estou a dizer é que, mesmo esses heróis já documentados, esses heróis que nesse momento jazem no Panteão Nacional, que é na Praça dos Heróis, não se sabe muito sobre eles. Então, ficamos aqui ao nível de politização, onde cada um quer ver o seu herói representado. Eu concordo com isto. Eu concordo que, para que aquele espaço, eu chamo de cemitério familiar, a Praça dos Heróis, porque é rigorosamente isso, porque nem regionalmente está representada essa luta armada de libertação nacional, nem regionalmente, muito menos etnicamente. O que falta? Porque é que uma certa maioria étnica é que pulula lá em detrimento dos outros, quando efetivamente estávamos lá. Então, esses são os elementos. Então, isso é que se deve fazer. Alásia, depois aprofundamos este ponto de vista, é também muito interessante. Sim, eu queria puxar aqui um fio que o Egídio Vaz deixou, que faz muito sentido para mim. A história não está muito bem clara, não temos bases para ir procurar algo escrito sobre estes nossos heróis. E ele deu um bom exemplo. Nós não temos muito escrito de Eduardo Mondlane, mas ele é herói. Não temos muito escrito sobre Samora Machel, mas é herói. Mas temos muito escrito sobre Urias Simango, mas não é herói. E parece que estamos aqui a puxar a brasa para o Urias Simango. Na minha primeira intervenção, eu falei sobre Afonso Dhlakama. Não estou a puxar para o meu partido político. Estou a puxar para aqueles cuja história é conhecida. Não vou longe. Vou pegar na história da Bíblia. Nós temos a história de Davi, que é conhecida até hoje, que lutou com o leão, que lutou com Golias, tirou o urso da boca. Quem disse? Quem viu? Foi ele que falou para o rei Saul que ele lutou com o leão, que ele tirou o urso, a ovelha da boca do urso. Então, mas temos histórias hoje que não são refutáveis. O caso do Urias Simango e da Celina Simango são casos irrefutáveis, de histórias que não precisamos ter nada escrito, porque nós sabemos, nós conhecemos a história deste país. A própria Frelimo conhece a história deste país. Estes quadros que nós falamos aqui, como ele disse, não são quadros que nasceram na Renamo. São quadros que se uniram, todos eles, para trazer a libertação de Moçambique contra o colonialismo. Eles todos, nos tempos em movimento, o NAMO, o DENAMO e aquela coisa toda, uniram-se, formando a Frelimo para lutar pela libertação de um país todo. Então, por que quando um dia eu não concordo com o modus vivendi daquele partido em que eu nasci,
eu me afasto, resolvo fazer a oposição deste país, que é uma vitória também nossa como um país, ser um país democrático, em que cada um pode ter uma opinião diferente do outro. Por que quando é assim, estas pessoas simplesmente são apagadas da história? Tudo bem, vamos deixar o Rias Simango descansar em paz e a sua esposa também. Dhlakama lutou tanto, até morrer no meio do mato. Não vamos aqui estar a definir se a luta foi bem feita, se a luta foi certa ou não. Não vamos estar aqui a julgar, não cabe a nós. Se fosse para ele ser julgado, devia ter sido julgado na altura ainda vivo, porque não foi por falta de possibilidade de encontrá-lo para julgá-lo. Mas ele lutou, fez a sua luta na sua frente, do seu jeito, assim como nós hoje continuamos lutando, cada um na sua frente, cada um na sua posição. Nem todos, para ser heróis, precisam pegar em armas. Disse bem o Ismael, nós não precisamos todos ir pegarem armas para ser heróis, mas precisamos fazer algo que transcende a normalidade e que sirva para o bem comum. Hoje nós temos o MDM, temos o PIMO, que ele esteve aqui falando, temos outros partidos. Por quê? Porque Dhlakama lutou para o multipartidarismo neste país. Ele disse que não podemos continuar a viver assim. E hoje nós usufruímos disto. Então, por que não reconhecer esta figura? O Ismael falou, temos tantos escritores aqui, temos tantos músicos que fizeram canções, e não precisam ser canções de libertação. Parece que todo mundo que tem que ser herói tem que cantar aquela Umoni Pamose, sei lá o que mais. Não precisa. Temos grandes músicos que fizeram músicas que nos tocam até hoje. Temos tempos do Avelino Mondlane, do Eugênio Mucavel. São músicas que até hoje são ouvidas porque fizeram história no nosso país, fizeram história para nós. Nós nos lembramos daquilo. Estas pessoas não são valorizadas. Por quê? Porque essas pessoas não fazem parte da Frelimo. Simplesmente como isto. O que tem que acontecer é que a Frelimo tem que largar um bocadinho este país, deixar este país funcionar como deve ser. Então, porque eu tenho certeza. Claro, claramente, parece que tirou as palavras da minha boca. A culpa é da Frelimo. Não, até quero corrigir. A culpa não é da Frelimo. A culpa é de alguns membros da Frelimo, porque a Frelimo, ela como um partido político, como uma organização, não tem nenhum problema. O problema está com as pessoas que estão dentro daquele partido. Pois, deixa-me ir assim. Se estamos a denotar então estes problemas todos, o que particularmente, o MDM, de forma particular, está a fazer para mudar o rumo da história? É assim, primeiro, deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Eu já havia dito no início que a Frelimo precisa de se reencontrar. E este reencontrar-se significa ir rebuscar a história, redesenhar a história, reescrever a história. O primeiro aspecto é isso. O segundo aspecto é a questão da união como moçambicanos. Enquanto nós pensarmos, eu aí vou dizer a Frelimo, eu não gosto de dizer as pessoas da Frelimo, é a Frelimo mesmo, não tem outro nome. A instituição é feita por pessoas. Portanto, a Frelimo são as pessoas, não é aquele edifício. São as pessoas. É a Frelimo cinquenária que não consegue entender que, se não mudar de filosofia, se não abrir-se para a inclusão, se não se abrir para a reconciliação, o país continuará sempre a discutir estas questões que são marginais. Eu quero dar um exemplo de uma coisa bonita que aconteceu em Angola. Foi inaugurada um monumento em que foi lá colocado os 3 líderes dos 3 partidos que lutaram para a independência da Angola. FNLA, MPLA e a UNITA estão lá. Chana Savimbi, Agostinho Neto, não sei o quê. Aquilo demonstra uma intenção de se reconciliar com o seu povo. É isto que a Frelimo tem que fazer, entender que tem que se reconciliar. A Frelimo não está reconciliada, nem ela própria, muito menos com o povo moçambicano. E se não entender isto, vamos discutir. Esta questão, na minha opinião, é uma questão marginal. É uma questão... Eu olho para Moçambique e eu faço uma leitura simples. Há um momento de libertação nacional e é preciso, claramente, reconhecer os feitos destas pessoas que lutaram pela independência nacional. Eu penso que isto é mais do que claro. Há um segundo momento dos Acordos Gerais de Paz e é preciso reconhecer que há um esforço de cidadãos moçambicanos que lutaram por um Estado de direito democrático neste país
e é um feito que tem que ser reconhecido por todos nós. Há um terceiro momento, que é um momento em que o país caminhava para o abismo com a bipolarização e que o MDM claramente quebra esta bipolarização, mostrando que o multipartidarismo não é a existência de 2 partidos, mas é a convivência de todos nós, enquanto sociedade. E há um quarto momento, que é o momento que nós vivemos hoje, em que o moçambicano percebeu o que é cidadania, que o moçambicano já consegue manifestar e exigir os seus direitos. Estes 4 momentos históricos do país têm claramente aquelas pessoas que são expoentes máximos, que se protagonizaram ao longo destes momentos, que precisam de ser reconhecidos. Este é um aspecto extremamente importante. E depois, como o heroísmo, a heroicidade não é só, não pode ser vista só do ponto de vista político, ela tem que ser chamada para outros campos, como o desporto, não sei o quê. E aí temos que ir buscar aquelas pessoas que representam, que carregam a bandeira de Moçambique para fora e reconhecer estas pessoas como pessoas que de facto merecem. O Egídio esteve a falar como historiador e bem, existe uma comissão de títulos honoríficos, há um conjunto de títulos que estão lá e que são atribuídos às pessoas, desde os antigos combatentes até cidadãos nacionais, mas é preciso entender que o título, o maior título, aquele título que dignifica, é chamado Herói Nacional. É esse título que transcende toda a normalidade, porque se eu fui antigo combatente, recebi, também há milhões de antigos combatentes e podem recebê-lo, mas o título de Herói Nacional é claramente para alguém que transcendeu esta normalidade, e temos que olhar para estas 4 fases que eu aqui citei, e um pouco por todo o país, ir buscar estas pessoas e reconhecer. E a minha pergunta é simples: se a Frelimo conseguiu reconhecer o Tchemane, que o único feito foi ter tocado o hino nacional, aquele que nós conhecemos, que o Gide cantou e bem, ele sabe, de Viva Frelimo. Então, por que uma pessoa, que eu dava um exemplo da Lourdes Mutola, do Azagaia, do David Simão, do Amurano, de todos estes outros, por que não se... Eu estou a olhar para a arena política, mas é outras dimensões, saúde, educação, temos que ir buscar e ver estas pessoas. Portanto, a questão de discutir, a questão do Urias Simão é uma questão que a Frelimo tem que sentar, discutir, se organizar, fazer uma introspecção interna, se efetivamente vale a pena continuar a chamar alguém de diabo enquanto era um anjo, quando os diabos estão aqui a conviver conosco e a comer conosco. Mas estamos mesmo para o intervalo, mas agora vamos assim, Gídio, considerando também a sua agenda. Há aqui algumas questões que são direcionadas ao partido, e o Gídio está aqui como historiador, não sei se vai querer comentar. Não, a questão não é... Eles estão a fazer o trabalho político e eu não estou a fazer o trabalho político. A questão é que também quero, com esta minha participação, contribuir para a maior inteligibilidade daquilo que são os desafios da nossa historiografia. A nossa história parou no tempo de ser escrita. Por exemplo, nós temos a História de Moçambique, volume 1, volume 2, volume 3. O projeto do volume 4 morreu. Depois tivemos aqueles ditos cooperantes que vieram para Kamal Ineu, René Pellissier e os outros que escreveram sobre Moçambique, mas com um determinado tom e temas que eles entenderam. Vieram outras pessoas. Nós não temos, por exemplo, um projeto da escritura, aliás, da escrita de História Geral de Moçambique, onde pudéssemos englobar todas essas particularidades. Mas não temos porquê. Esta é a questão. Não tem interesse. Então, não interessa Frelimo. Nós eles já pararam de criar heróis. Temos arquivo histórico. Temos arquivo histórico. Temos a Biblioteca Nacional. Temos a própria Universidade de Monlá. Eu identifico um problema historiográfico e você me tira a palavra. Como assim? Não faz isso. Sim. Nós temos... É bom saber que o Egídio conhece esse problema. Sim. E é quadro da Frelimo. Não é isso. Aí é que está, não pode... Nos vossos encontros, não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com... Vamos deixar a gente isso tem a ver com o Estado moçambicano. Esse é um assunto de Estado. Esse é o assunto de um projeto... O Estado é Frelimo. Não. O Estado é suprapartidário. É um assunto de um projeto historiográfico, dizer que vamos fazer uma história geral. As mentes brilhantes desse país são da Frelimo. História geral. Não há mais ninguém que não seja da Frelimo ocupar alguma posição, bem por mais reles que seja. Olha, o problema... É um problema de Olha, união. não é problema. Por exemplo, eu sinto, por exemplo, ao nível pessoal, que não tenha, por exemplo,
herói da minha etnia que jaz no Panteão Nacional. Mas a Renamo, MDM... Ok? Não. Para além do partido. Teria de acabar? Ok? Não, eu sou cena, mas tenho, por exemplo, uma coisa que se ergueu em Mutarara em nome do Francisco Manhanga, que durante muito tempo pensava que era por daqui, eu não sei para onde, mas o homem, os seus restos mortais estão por lá. Se calhar a essa altura os cabritos devem estar por cima daquela estátua ou de qualquer coisa que se ergueu por lá. O que eu estou a dizer, por outras palavras, é que precisamos sim de, não revisionar, mas reorganizar a metodologia para, numa visão de inclusão, nós todos como nação moçambicana estarmos representados no Panteão Nacional. Muito longe, por exemplo, das nossas aproximações políticas. Muito longe disso. Mas também os políticos podem fazer seu trabalho de casa. Eu julgo que foi feita uma boa pergunta aqui, de que o que o MDM está a fazer. E aqui vou chamar uma coisa interessante. No Brasil, nos Estados Unidos da América, em outros países, inclusive aqui na África do Sul, todo partido político deve ter seu centro de investigação e documentação, que vai se responsabilizar pela produção de conhecimento sobre o seu próprio partido. O MDM não tem. E quer que o Partido Frelimo, por exemplo, faça o levantamento, a investigação e a divulgação do, por exemplo, Davis Mango. Já isso deixa de ser competição política. Mas se tivesse um centro de documentação e investigação, com investigadores lá a fazer esse trabalho, sabe o que ia fazer? Não. O que ia fazer o MDM? Ia pegar um dossiê, por exemplo, queremos apostar, por exemplo, no Davis Mango, iam pegar um dossiê, iam submeter à comissão de títulos honoríficos, por exemplo, e dizer que a investigação está aqui, o dossiê está aqui, livros... O título... A que compete... Não, gente, espera. A que compete... É feita pelo MDM, para o assunto do MDM. Sim. E os assuntos dos músicos, de outras figuras, provavelmente. Então, a Frelimo só está investigando os heróis da Frelimo. Quando falei dos... A Frelimo só investiga os seus heróis. Olha, não heróis do país. Não é do seu interesse. A Frelimo dirige o governo. O Estado é suprapartidário. Agora, a Renamo também se quiser faz esta comissão era mais uma para dar pão a alguns. E já agora. Não, a competência de se o Tiago amanhã acordar e achar que o Davis Mango tem que ser nacional, ele vai fazer. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, a minha própria experiência, eu participei, deixa-me terminar o argumento. Eu participei em 2002 e 2003 no chamado Projeto Hashimbita. Qual é o Projeto Hashimbita? O Projeto Hashimbita juntava todos os partidos políticos atuais, não é? Mas que se envolveram no processo de libertação. ANC, SWAPO, CCM, MPLA, a Frelimo, na documentação da sua... Ou seja, que a Renamo também faça o seu trabalho. Por quê? Porque é a partir dali que os historiadores pensam, elas pegam essas evidências, esses relatos, analisam-os e fazem as chamadas histórias gerais, bem periodizadas. Agora, vamos ter que criar nosso Ministério da Educação, nosso Ministério do Interior, para resolvermos os nossos assuntos como partidos políticos. Centros de estudo responsáveis por isto. Os historiadores... E as outras coisas todas que nós achamos que é obrigação do Estado moçambicano de fazer. Então nós também vamos ter que criar pequenos ministérios para resolver, porque não é só o problema. É obrigação do Estado moçambicano. Exatamente. Promover e valorizar. E até, porque não? Investigar. Só que aí é que está. Estamos aqui na dimensão da... Está no bolso de uns... Não. A opção política neste momento entre correr para Xaxai, para salvar vidas e eventualmente colocar um fundo de eventualmente $1 milhão de 5 anos para a escrita disso, eu acho que... Gente, agora que estamos tentando fazer política, Hoje que choveu hoje. Para a chuva de hoje, para a chuva de hoje, sim. Não deixou de chover antes hoje. da chuva. Mas Antes da chuva,
Será que esse é o problema é mesmo por causa da chuva? Centro estava a fazer o que é este centro aqui? Será que mesmo o problema é mesmo por causa da chuva? Não, é como Mas quem isso diz está a fazer que política. são as opções políticas Da Frelimo. e a contingência do Sim. momento. Por isso Não, que nesse eles momento, porque esse estudam. problema não A Frelimo não é porque não está a estudar, ou Este o não é um governo. problema Está a deste estudar momento. esses Este é um historiadores aqui problema que estão do a país. trabalhar para a Temos É um problema Frelimo. de Olha, intervalo. Tempo. Agora vou ser muito peremptório. É a altura de irmos ao período intervalo. mais fértil. Caro telespectador, vamos agora observar um curto Intelectualmente intervalo. É verdade que o debate está aqui aceso. Egídio Vaz, Lázia e Nhancu, que mesmo a quererem colocar os pontos nos is em volta deste tema, entendendo que é preciso haver maior investigação, investimento e documentação da história de Moçambique e reconhecer, obviamente, algumas figuras que tiveram um papel muito importante para o desenvolvimento e também, obviamente, a libertação do país. Vamos continuar ainda no segundo bloco deste programa e, por hora, vamos observar uma curta pausa. Até já. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte deste programa em que debatemos sobre o conceito que se atribui hoje à heroicidade de algumas figuras ao longo dos 50 anos de independência. Já estávamos mesmo com a palavra cedida a Egídio. É verdade que depois houve alguma intervenção, mas voltamos mesmo para si, Nhancuco, e depois voltamos para o meu lado esquerdo. Não, o que eu estava a dizer aqui é que o Egídio está aqui a fazer um discurso que parece bonito do ponto de vista teórico, mas é preciso compreender que nós, durante os últimos 50 anos, não investimos naquilo que é a investigação. A investigação não é propriedade de ninguém. A investigação é propriedade do Estado. O Estado criou uma universidade, supostamente atribuiu o nome de um herói nacional. Tem que fazer jus a isso. Todas as universidades no mundo têm a tarefa de investigar. Onde é que está o Departamento de História da Universidade do Mondlane? Nós temos o Arquivo Histórico, como eu dizia, temos a Biblioteca Nacional. Estas instituições do Estado, para que servem? Se não para ajudar a documentar. Eu compreendo que haja pouca informação, até pela forma como nós excedemos a independência, e depois a forma como nós mandamos embora os portugueses, não sei o quê. Nesse processo, muita informação foi perdida. Compreendo isso. Mas depois de lá para aqui, o que é que nós construímos como informação? O que é que nós criamos como uma visão de país? Não criamos nada. Ficamos 50 anos a ser governados de forma ad hoc, a resolver problemas pontuais e nunca pensamos num Estado de Mas, verdade. na sua opinião, os partidos devem ou não ter seus centros de pesquisa? Olha, não, a função de um partido político, ok, é governar. O partido tem como e não foco... pode ter o seu artigo. Calma. O seu partido arquivo, tem aliás. como foco governar. E governar significa trazer políticas que possam melhorar o bem-estar do povo moçambicano. Este é o Governar não objetivo. passa por ter uma Este é o história objetivo. própria, Este é o objetivo. buscada E estas onde? políticas são implementadas quando estes partidos estão a governar. Portanto, a Frelimo não pode vir aqui dizer que os partidos devem ter os centros de investigação quando aproveitas do facto de ser governo, tanto aproveitas das instituições públicas para poder dizer que está a investigar. Não. E dos fundos Não se públicos. pode fazer isso. E dos Isto, fundos para já é uma públicos competição ilegal, Injusto, desequilibrada. completamente. E depois é uso abusivo dos fundos do Estado. E depois obedece a tendências. Nós temos que ter como país um centro de investigação independente, autônomo, para fazer uma radiografia real do que aconteceu desde 1962 da fundação, aliás, mesmo antes nos três movimentos, até hoje. Olha, e a partir daí nós temos uma história mais verdadeira. espera. Agora, dizer que cada partido tem que ter... Para já, o MDM tem um departamento de informação que pode fazer algum trabalho nesse sentido. Tem um departamento de estudos que pode fazer um departamento nesse sentido. Mas o que eu quero lhe dizer... de que todo partido político Nós deve ter... temos uma base de dados, Mas Egídio. pode. Todas as organizações Pode. políticas têm uma base de A dados, Frelimo não Egídio. tem um centro de investigação, mas tem uma universidade. Ok? Uma universidade que se chama Todas Xingué. na Xingué. Para além de uma rede de escolas do partido que lhe serve de arcabouço
ok? Egídio, Político-ideológico. Esse não é o problema. Egídio. Mas o que eu queria propor essas assim escolas são é geridas que com que fundo? a nossa, não, fundos da Frelimo. A nossa pobreza. Os 10 milhões em termos que foram canalizados das dívidas ocultas para o partido. Não, olha, a nossa Eu acho que pobreza Egídio, como história. olha para o país como um todo, olha para o país como Ok, nação. vou colocar da forma positiva. Procura. O período mais É uma coisa- fértil. É uma coisa o que período o mais Egídio fértil da falou, que produção ele é intelectual. deputado de todos, não é deputado da Frelimo. Mas este governo pode servir somente a Frelimo, não pode servir a todos. Porque a partir do momento que diz, Egídio, que cada um dos partidos tem que ter seu centro de estudos, tem que ter suas escolas, suas universidades. Então o governo estará a existir Não, quê? é para, Então, o governo pode fortalecer o descansar. arcabouço intelectual e Este é documental. outro, este é do outro, partido. é outro assunto, mas não estamos a é este discutir de arroz aqui. nacional, Egídio. Como é que Tu estás a fazer confusão. tu queres Não está a fazer confusão, Vamos está a sair. vamos colocar a ordem. Vamos Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos repor a ordem. Vamos repor a ordem para que o nosso telespectador também possa se aproveitar do que está sendo. Sim, sim. Ok? Já é bom, Formar, já é bom para- formar já é bom para- ideologicamente, Exatamente. eticamente, Exatamente. conhecimentos técnicos Sim, profissionais. sim, sim. Mas isto é uma questão interna. Devia haver também Ok. um centro O que- onde. Lázia, agora vou dar a produzisse- palavra assim. Não, eu ainda não esgotei minha tese. E portanto, Não, A seguir vai ser hoje. estamos a falar de questão da heroicidade, como resolver. Sim, esse mas aí é que problema. está, eu estou a não é trazer através dos vários partidos, caminhos. Mas não é através dos partidos, Eu muito estou a menos. trazer vários Muito menos, caminhos. através dessa comissão que foi criada, eu lembro-me, acho que foi É que se me pelo der a presidente mim, Nussi, eu posso com o ler. objetivo de acomodar algumas pessoas. É por isso que falaste aqui do Jacobo Semendi e não sei o quê. Não é isto que se pretende como Estado, não é isso que se pretende como país. Lázia, Há um problema concreto de união e a Assim, partir daí vamos Lázia, desenhar uma palavra. procedimentos Mas melhores para eu todos. estou a tentar dar as minhas ferramentas como técnico, tá? Historiador, mas também com alguma experiência sobre o que está a falhar ou o que deixou de se fazer ao longo do tempo. É isso que eu estou a tentar trazer. Egídio, só que aqui eu até posso concordar que trouxe muitas coisas que estão a ser feitas, assim, que estão a falhar ao longo do tempo, mas não ouvi uma coisa sequer que está a falhar no Estado moçambicano e na Frelimo. O Estado está bom, está a funcionar bem assim. No seu ponto de vista, este centro de estudos está a fazer um estudo bom para si, não está a falhar Qual em nada. qual centro de O estudos? centro de estudos que está a investigar os heróis, que faz esse Não, estudo que não, nós como não, partido o Esta- temos que fazer para trazer os nossos O, heróis. o Estado moçambicano, através do Ministério dos Combatentes, tem um centro de estudos de luta de libertação. Verifiquem o rigor. Só luta de libertação nacional. Isso vai desde não sei quando. Quando eu digo, não sei, sei claramente quando é que começou a luta de libertação, mas não se pode ser um pouco antes, para o chamado proto-nacionalismo, liderado pelo Kamba Simango, por exemplo, que são os descendentes, aliás, que são os ancestrais dos Simango, até 1975, está vendo? Mas também nós tínhamos... Onde é que está o Rias Simango aí Vamos, nessa vamos, história? Mas eu estou a dizer que existe esse... Agora, estudar o Rias Simango é um tempo. O Adelino Bambi onde é que está? Falou do Camba Simango. Vamos Mas não repor é a assim. ordem, Nhacuco, Tem por lá o favor. Cavandame, tem lá o Eu estou a Adelino tentar- Bambi. Inclusive, Egídio, o antigo Nhacuco, vamos ministro, repor a o ordem. primeiro-ministro, Este é um programa que está a ser Pascoal assistido Mucumbi, por outros etc. telespectadores. Vamos repor a ordem para que tenhamos um debate como deve ser. Vamos dar um tempo a cada um. O cara telespectador também precisa digerir a informação que está sendo... Sim, a Laísa perguntou-me o que esse centro de estudo está a fazer. É por isso que eu estava a dar uma resposta muito objetiva. Pois, e Egídio... E depois existe o Instituto de Estudos Socioculturais, a antiga ARPAC. Eu estou a falar apenas dos institutos que o Estado possui. Não é para falar dos Lázia, institutos, é para vamos dizer colocar um ponto se de ordem. está em ordem, se estão a funcionar como deve ser, porque nós estamos a reclamar aqui. É porque estes estudos só estão virados para quadros de um certo partido político. Pois, A vantagem- Egídio, peço um instante. Eu é que estou a moderar o programa, então vamos para que porque temos um telespectador e também precisa de facto digerir as opiniões de cada um de vocês. E assim sendo, vou dar a palavra 2 minutos ao Egídio receber uma pergunta da Lázia. Então vai responder e depois retoma a Silásia com mais 2 minutos e depois vou ao Nhacuco também com 2 minutos. Pode responder. Sim, o que eu estava a dizer é que o Estado possui suas instituições de pesquisa, mas porque aqui estamos
a depararmos com problemas que não seguiam apenas pela metodologia, pelo tempo e pela intuição científica, mas também pela intuição, interesses políticos, e já agora falando da inclusão, eu estava aqui a trazer uma questão de que era importante. É o normal que acontece, que os partidos políticos tenham instituições vocacionadas à pesquisa, à produção de conhecimento sobre a sua visão, sobre as suas políticas, ok? E é nesta senda que eu estava a dizer que se estas instituições políticas existissem, nesses partidos políticos, poderiam produzir teses, poderiam produzir dossiês para verem eventuais seus candidatos a títulos honoríficos e também daria matéria para nós como historiadores. Porque nós historiadores lemos tudo para podermos também enriquecer a história. Eu estava a dizer que esta história, a história de Moçambique está fragmentada. Nós precisávamos de uma história geral de Moçambique periodizada, onde fosse o mais inclusiva possível. Muito obrigado, Egídio Lazi. Agora a pergunta mesmo que eu coloco é para si. Acha que os partidos não precisam de ter centros de estudos próprios para que também, querendo, façam uma oposição, vou dizer assim, vendo que os seus heróis, aqueles que vocês acham que são heróis, não estão a ser nomeados ou contemplados, poderem contrapor com documentação, por comprovativos? Acha que não era necessário? Dizer que não precisamos ter estaria a ser muito dura. O que eu corrigi até quando o Egídio falava é que ele dizia devemos. Isso não é um dever. Esse é dever do Estado moçambicano. O Estado, não da Frelimo. O problema é este, que ainda não há uma separação aqui. Mas o Estado moçambicano deve estudar a história do país num todo, como um todo. Da mesma forma que o Egídio está a dizer que a nossa história está fragmentada, mas nesta fragmentação tem documentos sobre Urias. Esta fragmentação tem documentos sobre a Celina. Mas simplesmente os heróis que nós estamos a conhecer hoje, que já vêm desde a história da libertação até cá, por coincidência, não sei se é coincidência ou é mesmo martelismo, só estão a vir de uma linha política. É isto que está a confundir o nosso país. É isto que está a confundir-nos nós como partidos políticos, que temos também heróis na nossa linha. E não falo só de partidos políticos, eu quando falo do povo. As coisas que as pessoas falam na rua, a gente ouve, as pessoas perguntam. E as pessoas querem saber onde é que estão outros heróis. O Azagaia não era do militante ferrenho do MDM, até poderia ser simpatizante, mas não era militante do MDM. Mas há quem diga, a juventude moçambicana clama por ver o nome deste herói. Viu-se também na sua morte as marchas que... As marchas que foram... Exatamente. Se aquele não é herói, quem mais é herói? Qual é o estudo que deve ser feito sobre Azagaia? Também estamos fragmentados, não estamos a conseguir encontrar estudos sobre Azagaia? Se realmente esse centro de estudos que existe, que devia servir ao povo moçambicano, não só a Frelimo, este centro de estudos não está a conseguir estudar a história do Azagaia? Será que eu preciso levantar, Láisia, pegar os meus fundos para ir estudar a história do Azagaia? Quando temos um centro de estudos que certamente, se nós formos procurar nos cofres de Estado, há um dinheiro que sai para alimentar este centro de estudos. E eu vou pegar os meus fundos e estudar. A história do Urias Simango, eu tenho que ir estudar com os meus fundos ou com os fundos do meu partido, que estamos a lutar todos os dias para tentar destronar este colono negro. É isto que nós temos que fazer? Não pode. Não pode. Um Estado moçambicano deve servir a todo moçambicano. Este clamor sobre os heróis não é um clamor dos partidos políticos, não é um clamor dos ativistas ou da sociedade civil. Este é um clamor de um povo como um todo. Se tu saíres à rua hoje e perguntares na rua quem para si, perguntar a qualquer pessoa, um analfabeto qualquer, quem para si é herói, tu não vais encontrar lá o nome do Gundana. Não vais encontrar o nome do Gundana, mas está lá. Se tu fores procurar hoje quem eles querem que seja herói, não vais encontrar lá o nome de nenhum presidente, principalmente destes últimos pós-independência, tu não vais encontrar lá. Por quê? Mas se nós vamos esperar só o dia da morte deles, nós vamos encontrar estes todos aqui que estão a destruir este país, vamos encontrar ali naquele... Você agora, Nhacuco, qual é o rumo que devia-se tomar para evitar situações como estas? Eu estou aqui a ouvir a Láisia falar, interessante.
Mas só quero dizer uma coisa que eu acho que é importante. O famoso Panteão Nacional ou a Praça dos Heróis já não tem espaço. Portanto, esses todos que pensam que serão heróis, não, às vezes eles foram de também, com toda a população moçambicana, a não ser que partam a Praça dos Heróis e façam uma praça maior. Não há mais espaço. Não, está no projeto. Pronto, iremos a não ser que partam. Ali não vão entrar ali. Vão ser transferidos. Graças a Deus. Essa é a primeira assim. Continua. A segunda questão. Neste país, só três pessoas, por aquilo que foi a moldura, o desejo do povo, a vontade do povo, só teríamos até hoje 3 heróis. Samora Moisés Machel, Zaida Nchom e Azagaia. E Eduardo Mondlane? Não vimos. Nós não vimos. A foto que eu vejo sempre no enterro da Zagaia está o Rio Simango. Só porque não vi. Está o Rio Simango. A história está fragmentada. Está o Rio Simango a liderar o enterro, alguns chefes, engenheiras, etc. e alguns combatentes. Portanto, não é disto que estamos a falar. Porque na situação dele tem muitos. É preciso, mais uma vez, ir à história e perguntar o que ele fez. Ele juntou os 3 movimentos. Movimentos já tinham líderes. Onde estão os líderes destes movimentos? Onde é que estão os guerrilheiros destes movimentos? Quem são as pessoas que estavam na linha da frente? Ele esteve na linha da frente? Então é preciso não falar essas coisas de ânimo leve. Eu estou a dizer que depois de Samora Machel, nem o Guebuza, nem o Chissano, nem o Nhus, muito menos o atual presidente, vão ter a moldura. A Zaida Nchom, quando perdeu a vida, foi de uma dimensão extraordinária. Não fala só. Deve ter uma dimensão nacional. Mas ele não pode. Não, Egídio, vai ter a. Não, mas essa televisão não é só para. A seguir, você tem que falar. Portugal, Nhambane. A seguir, vou dar-lhe a palavra. É uma televisão nacional. Egídio, vou lhe dar a palavra. Se for falar de pessoas, tem que ter a consciência de que também só fala até Manica Zambezi, Cabo Ligado, Niassa e Nampula tem seu. Já morreu muita gente de todo esse lado. Estou a dizer que a dimensão, a forma como as pessoas olhavam para a Zaida. A única pessoa que transcendeu, que foi o maior enterro deste país foi Samora Machel. Depois de Samora Machel foi a Zaida. Depois da Zaida deu a Zagaia. E não há ninguém aqui mais, nem da Frelimo, nem de nenhum partido. Não. E não no país. Era dimensão, aquela foi dimensão nacional, aquele espelho de como o país estava. O luto viu-se em todo o país. Tu deves ter consciência histórica. São meus 2 minutos. Eu acho que eu permiti que falasse os teus 2 minutos, falaste mais, permita-me que eu também fale os meus 2 minutos. Eu estou a dizer aqui. Já está o país para 4 minutos. O que eu estou a dizer é que é preciso ter atenção a isto. Agora, se é para nós criarmos aqui mecanismos, critérios, tem que ser critérios bastante objetivos. O que estou a dizer é que esta comissão de fantochada que existe não serve para absolutamente nada, porque a primazia de indicar é do chefe de Estado. Vamos ver, há muitos que estão próximos, que Deus não me ouça, há muitos que estão próximos da cova, vamos ver daqui a nada, Deus não me ouça. Vamos ver qual será o tratamento que o chefe de Estado vai dar, e portanto não vamos andar aqui entre a polícia a mentir o povo. É preciso que a gente escolha heróis nacionais que o povo se identifique com ele. Isto é fundamental. O heroicismo, ele se reflete no povo. Mas o não povo existe heroicismo sim, senhora, sem investigação, pegue na sem lista de todos que estão no panteão e vai perguntar às pessoas se sabem quem é, onde está, com quem foi, para perceberes que a tua teoria de investigação, de divulgação e etc. simplesmente é um problema de governação da Frelimo. Vamos dar a palavra. Portanto, não vamos aqui tapar o céu com a peneira, por favor. Apenas eu queria também deixar aqui ficar claro que é verdade que muitas pessoas já não estão cá, mas se tivéssemos que ressuscitar todo mundo e perguntássemos, acreditaríamos que os nossos tataravós, bisavós saberiam quem são aquelas pessoas. Então, se calhar, isto não seja... Eu tenho dúvidas disso. Agora, vamos dar a palavra ao E também a Egídio. questão da história. Esta justificação não cola. Porque a história existe para isso mesmo, para que nós possamos morrer. Bom, na nossa historiografia, o período mais fértil da historiografia moçambicana foi o período em que a Frelimo governou sozinho. Nós tínhamos muitas publicações sobre Moçambique, apesar de serem publicações que refletiam o
monopartidarismo e a história era uma história teleológica que justificava-se a si própria e aos seus atos. Mas depois de 1994 eu julgo que houve uma espécie de distração intelectual onde a maior primazia foi para o desenvolvimento econômico e social. E agora estamos aqui a chorar pelo leite derramado. Foram 30 anos de ignorância sobre a necessidade de nós trazermos a reconciliação nacional através da história. E isso, para mim, é fundamental. Enquanto nós não tivermos uma história geral de Moçambique, criteriosamente bem organizada, da responsabilidade do Estado a fazer esta, por um lado, mas também enquanto nós não tivermos partidos políticos que se agigantam através da pesquisa e divulgação da sua própria narrativa, os historiadores moçambicanos, inclusive eu, continuaremos muito mais pobres, porque iremos nos alimentar de fontes únicas. E, como historiador, como técnico, nós trabalhamos os dados, os documentos. Aquilo que está evidente é a partir da qual nós fabricamos os factos e fazemos a nossa interpretação. Pois, Leslie, estamos mesmo já para terminar, mas queremos também deixar algum tempo para si. É verdade, eu quero concordar aqui com o Egídio, pela primeira vez, assim, vou concordar 100% com ele. Na altura em que a Frelimo governou sozinha, foi o tempo em que mais escreveu. Realmente, foi o tempo em que mais mentiu, criou história, inventou história para nós. Está mais do que claro que tudo aquilo que se escreveu até 90 e não sei o que, hoje, que você está falando, de tudo balela, tudo mentira. O exemplo claro disso é a ausência destas duas figuras que eu não vou me cansar de falar, o Urias Simão e a sua esposa. A esposa do Urias Simão esteve na frente da criação do destacamento feminino, da criação, exatamente, esteve. Então, como é que este nome desapareceu numa época em que a Frelimo estava a escrever, a Frelimo estava rica em escritura? Isto prova, mais uma vez, que naquela altura foi um momento crucial onde a Frelimo lavou as mentes de tanta gente, limpou o que não precisava na história. Ou seja, devia ter o mesmo destaque que a gente da Machel. Deixou-nos o Viva, Viva Frelimo, que cantamos durante anos nos hinos nacionais sem sabermos sequer o que é que estávamos a fazer. Como é que um país inteiro canta Viva, Viva Frelimo? Não queremos retirar o papel da Frelimo. Claro que se lutou, fez o que se fez. Claro, ele tem o poder, mas é por este poder que nós estamos a pagar até hoje. É por eles terem nos libertado. Se fosse assim, eu acredito que se perguntassem aos nossos tataravós, como esteve aqui a dizer o jornalista, se perguntassem aos meus bisavós, trisavós, se soubessem que os seus netos e os seus bisnetos estariam a pagar este preço hoje, acho que preferiam estar até hoje colonizados pelos portugueses. Estamos já a terminar, mas vou colocar uma pergunta mesmo para todos, para podermos fechar, começando por Sinha Cuco. Os nossos heróis nacionais, os conhecidos, se hoje pudessem saber como é que o país está, será que eles estariam felizes? Não. Eu acho que se eles pudessem saber como o país está, acho que nunca teriam dado a oportunidade destes que governaram este país nos últimos, pelo menos, 40 anos, né? Há quem diz, por exemplo, que o nível de descredibilidade, o nível de pobreza aumentou nos últimos 40 anos. Mesmo na época de 75 até 80, antes da morte de Samora Machel, que era um período bastante penoso, não estávamos no extremo em que nós estamos. Os últimos relatórios sobre pobreza dizem que a pobreza andava aos 40%, até 30, 40 anos. Hoje estamos a 86%. Ou seja, 86% dos moçambicanos são pobres. Vivem abaixo de $1, $2. Isto significa que se estas pessoas estivessem vivas, ou não teriam permitido isto, ou simplesmente não teriam deixado o país chegar a esta altura. Portanto, qualquer pessoa, até os vivos estão com vergonha do país que têm. Estão com vergonha do estágio em que o país se encontra hoje. Portanto, não há ninguém que fica feliz quando vê que não há educação, não há saúde, não há crescimento, não há nada, as pessoas estão cada vez mais empobrecidas.
E há um grupo pequenito de pessoas que estão cada vez a ficar mais ricas, mais ricas, mais ricas. Corrupção, nepotismo, clientelismo, lambibotismo. Não pode ser. Ninguém fica feliz com isso. Pois, Egídio Vaz, vamos terminar consigo. Egídio Vaz, acha que estariam felizes? Eu acho que estariam muito felizes, mesmo onde eles estão neste momento, estão super felizes pelo facto de 2 ou 3 motivos. O primeiro motivo é que o colonialismo português já não existe. O segundo motivo é porque o Moçambique é dono do seu nariz. O terceiro motivo é pelo que o futuro ainda é mais brilhante. Muito obrigado. Laísia, para o caro telespectador que está a acompanhar este programa, na verdade, Laísia hoje faz mais um ano de vida e aproveitamos também este momento para felicitá-la e deixar esse espaço mesmo para deixar ficar o seu comentário para de seguida podermos então encerrar o programa. Muito obrigada pelas felicitações, fico feliz. Para responder à pergunta, eu diria que é só nós olharmos, se nós queremos saber como é que estariam os nossos heróis hoje, se eles soubessem, se eles pudessem acordar para ver como estão hoje, é só nós vermos a causa da morte de cada um deles, como é que cada um morreu. Só isso, o dia que nós descobrirmos com certeza absoluta como é que eles morreram, a resposta de como é que eles estariam hoje a ver este país fica clara. Porque eles não morreram. Eles não morreram de doença, eles não morreram de morte natural. Então, só as causas das mortes deles já mostram que alguma coisa aconteceu ali, na morte desses nossos heróis. Por que eles são heróis? Porque nós conseguimos perceber que antes deles, como é que era a vida, falou muito bem o Ismael, antes deles e depois deles, nós só temos vindo a decader cada vez mais. Eu não consigo imaginar ninguém feliz com essa história, a não ser uns 5, 10% de quadros da Frelimo. Olha, 10 segundos, só para dizer uma coisa, 10 segundos. E recordar que os supostos heróis que ainda estão vivos, 90% deles, hão de vir aqui em embalagens, porque hão de ir morrer fora. Sim. Para perceberem o estágio em que a saúde moçambicana se encontra hoje. E da nossa felicidade. Caro telespectador, chegamos ao fim desta edição do programa Comissão Política. Como puderam ver, foi um debate muito aceso, mas tudo em prol do nosso país. E é isto que é a MPC, um espaço de diálogo para então saírem soluções e propostas de ideias para melhorarmos o nosso país, Moçambique. Ficamos por aqui. Próxima semana voltamos com mais uma edição do Comissão Política. Até lá.